pai, que era holandês, né? Ele era o holandês, irmão leigo franciscano, veio com os franciscanos em 1923 para Divinópolis com a missão de construir lá o colégio dos franciscanos. E logo depois ele foi para Carmópolis. Ele casou-se e tal, ligou da ordem, porque ele era irmão leigo, casou-se. Eu nasci em 1927, quando ele estava construindo a igreja matriz lá do Japão. E minha mãe morreu tuberculose e eu nasci no Japão. Então eu brinco assim, mas você nasceu no Japão? Eu nasci no Japão, Japão de Oliveira ali, né? Os amigos de infância já são em Divinópolis. Nós morávamos na praça da estação, em frente tinha, nós tínhamos o nosso campinho de futebol, era ali que armavam os circos, que era a nossa alegria daquela época. Quando o circo chegava, a gente descia correndo do grupo escolar, o padre Matias Lobato, que ficava lá na 1º de junho, e ia ver o circo ser armado na praça, inclusive com a ajuda dos elefantes, que carregavam os mastros, aquela coisa toda, né? Os animais que tinham circo nas jaulas, aquilo tudo fascinava muita gente, né? E depois íamos ver o espetáculo do circo pronto. Tínhamos o nosso campinho de futebol, que tinha até tínhamos um técnico naquela época, que era o Bubu. O papai falava que na família tinha vários artistas. Tinha pintores, tinha escultores, tinha gente que gostava de mexer com madeira e tal, porque até acho que eles tinham lá uma firma que mexia com madeira, coisa assim e tal. Mas eu nunca tive assim a coisa muito um conhecimento assim mais profundo, eu não tive não. Mas devia ter alguém, né? Porque a coisa nasceu assim, espontaneamente. Eu gostava muito de mexer com madeira, era um carrapina primitivo, essa coisa toda, mas gostava de mexer com madeira. E o meu pai, como eu gostava de desenhar, e fazia os meus rabiscos, essa coisa toda, eu não sei se por amor ou por amizade, as pessoas, mas tá bom e tal. Qualquer coisinha assim que falasse, para mim era um incentivo, né? Uma vez eu cheguei em Divinópolis e tinha no hotel do meu avô, onde era o hotel do meu avô, e lá foi transformado num grupo escolar. Então eu chegava lá, eu já estava morando aqui em Belo Horizonte, mas ia para votar. E vi lá, numa vitrinezinha assim no canto, um barquinho de barro. E estava escrito assim, obra dos índios, Candidez e tal, coisa. Eu ainda brinquei, foi assim, não é Candidez nada, esse barquinho eu que fiz no meu tempo de grupo. Né? Eu casei cedo até, porque quando eu vim para Belo Horizonte, minha vida mudou, vamos dizer assim, do vinho para a água. Eu estava acostumado lá com meu pai e tal, eu estava com 15 anos de idade e me fez muita falta. Meu pai de criação faleceu, que era um homem que eu gostava muito dele e ele gostava muito de mim e tudo. Então, eu me casei em 51. Eu falei, agora eu não sei se eu vou para a escola de arquitetura ou se eu vou estudar pintura no Rio. Cheguei a pedir lá no Rio os prospectos lá da escola.
o que material precisava, essa coisa toda e tal. Mas nesse ínter eu chego a Belo Horizonte, o Juscelino trouxe o Guiar para Belo Horizonte, né? E para formar a escolinha de Belas Artes aqui para mim. Aquilo tudo foi uma coisa assim que caiu do céu, né? Eu fui eleito lá, foi em 50, 49, eu fui eleito presidente do diretório da escola. Eu fiz dei uma ajudazinha lá, material, com meu próprio dinheiro, porque a escola não tinha assim muito recurso não. Então eu mandei vidração nos lugares lá, que quando chovia às vezes entrava, molhava e tal, coisa. A influência maior nessa época foi o próprio Guinhar, né? Porque ele cativava muita gente. Então dava a você, né, aquele prazer de fazer e tal, de aprender isso, aprender aquilo, porque o Guiar tinha uma facilidade muito grande de ensinar para a gente fazendo, porque ele usava muito da mímica, por ter lábio leporino, então ele se expressava melhor com os gestos, né? A gente achava uma beleza, por exemplo, eu gostava demais. Quando ele pintava um quadro assim na frente da gente, né, a gente ficava naquele entusiasmo, porque ele aplicando as cores, misturando aqui na paleta, aplicando na tela e tal. Aí é que a gente aprendia mesmo de fato, né? Nós temos filósofos aí, bons e todos, que dizem assim: o maior bem que Deus nos deu foi a imaginação. E o artista, ele tem que ter muita imaginação para criar as coisas, né? Mas o artista é isso. Ele vem, né? Se tem boa imaginação, que tem, todo bom artista é criativo, né? Isso é que é importante. É como diz um outro espiritualista também, que fala assim: a missão do artista é embelezar o universo, né? Eu não sei, eu faço a minha pintura do jeito que eu acho que devo fazer. A água que eu ponho como um elemento principais, se não o mais importante da vida. O peixe, muita gente fala, o peixe da mãe, porque o peixe é o símbolo de Cristo. E como eu sou cristão, gosto das pinturas assim sobre religiosidade, né? Que é coisa da minha infância também, de Santo Antônio, São Francisco, né? E o meu pai foi irmão leigo, eu acostumado lá junto com os frades, em Divinópolis. Isso já estava todo impregnado dessa religiosidade. Então, é o ponto mais forte da minha pintura, né? Então, os símbolos, a água, o peixe, né? E essa luminosidade que eu ponho quase sempre nos meus quadros, que vem de cima, é o avatar, né? A luz, né? Que vem do alto, né? E que, vamos dizer assim, banha todos os seres, né? Da natureza, né? Sempre. Não posso parar, não, porque é como diz o outro, se você faz isso, se você gosta disso, se isso é, assim, a parte essencial da sua vida, se você parar de trabalhar, você morre. Que eu acho que são irmãs, as artes são praticamente todas irmãs. Você vê a música, a poesia, a pintura, a escultura, né? Eu escrevo assim porque dá vontade às vezes de fazer
rabiscar algumas coisas, mas eu não sou propriamente um escritor, nem poeta, não. Eu gosto muito da poesia, né? E desde rapazinho e tal, porque eu já fazia umas esculturas e ficava assim sonhando, né? Ah, por que isso, por que aquilo e tal. Então, eu inventei um personagem que era Sandra, e que Sandra, eu achava que vinha de Alexandra. E Alexandra já me lembrava outras coisas interessantes. Então, a Sandra era uma escultora, mas ela não sabia que era escultora e nem sabia de onde tinha surgido. Mas ela surgiu mesmo, foi do mar e coisa e tal. Então eu teci esse espelho de Alexandra, né, que é o reflexo daquelas coisas que eu imaginava e tal. Tem uma frase, né, de São Paulo, que fala assim: per visibilia ad invisibilia. Né? Pelo que você está vendo, você pode imaginar o invisível, né? A pintura me fez feliz porque eu fui descobrindo que podia pintar, né? E se eu estava pintando, desenhando, para mim era uma felicidade. E eu queria sempre desenhar, pintar e tal. Naquela época, você falava assim, não, você pintou. Não, o importante é ser médico, engenheiro, tal, né? Pintor? Sei lá, né? E eu acho que a gente não faz nada sozinho. Eu acho que tem sempre uma luz, uma coisa que te ajuda. Porque às vezes você cria um quadro e depois você vai ver e fala assim, poxa, passa o tempo, você olha, fala assim, por que eu pintei isso assim, desse jeito e tal, né? Tanto que eu tenho no alto do meu cavalete, olha lá, Veni Creator Spiritus, que é o espírito que vai me ajudar. Tá? Viver uma vida mais simples, numa cidade mais simples, é muito mais saudável. Você enche uma cidade de prédios, inclusive as famílias que moram ali, as mais sofredoras são as crianças, que não podem nem às vezes ter contato com a natureza, né? Com os árvores, já tempo da gente criança, subir em árvore, apanhar fruta, nadar no córrego, que a gente fala córrego, ninguém fala córrego, né? No córrego e tal, brincar nas praças, né? Jogar o futebol. Agora a cidade vira metrópole, enche de prédios, enche as ruas de carro, de automóvel e tal, e coisa, poluição. Que graça tem morar num lugar assim? Se nós temos a natureza, daí delícia.